Bom dia, graça e paz. Graça e paz a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, tô com um problema com a internet aqui. Não sei se vocês estão com problemas aí também. Estou pelos dados móveis, então se falhar aí é por esse motivo. Tava tentando conectar aqui, mas não estava indo pela internet. E aí eu liguei os dados móveis. Bom, eu vou começar o nosso devocional e a leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 21, que diz assim: Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim tinham evitado esse dano e prejuízo. Vamos lá. Porque Cristo estava na terra, senão para o bem dos pecadores. Porque ele se assenta numa mesa de publicanos. Porque ele come pão com uma prostituta. Porque ele permite que uma mulher impura venha lavar os seus pés. Em relação a ele mesmo, é uma dor para ele, uma dor para a sua natureza santa, entrar em contato com o mal. Mas o nosso Senhor era o grande médico. E onde deveria estar um médico senão entre os doentes? Agora, como você e eu devemos ser feitos semelhantes ao nosso Senhor. Não devemos nos maravilhar-se. Às vezes somos colocados, assim como ele foi, em companhia que não escolheríamos por si só, mas para o qual a providência nos coloca para que possamos fazer o bem. O texto que nós lemos fala de Paulo viajando para Creta. Paulo está indo pregar a palavra, está indo visitar as suas igrejas, e no meio do caminho Paulo sofre um naufrágio. E Deus dá graças a ele, e deu-lhe vidas a todos aqueles que estavam navegando, preservando a vida deles, guardando a vida deles. E Paulo vai lhes dar uma orientação. Eu disse a vocês que não era para vocês fazerem essa viagem, mas vocês não me ouviram, vocês não me escutaram, vocês não quiseram dar ouvido à minha orientação. E se vocês tivessem me ouvido e não partido, pois vocês teriam evitado esse prejuízo, vocês teriam evitado esse dano. O que Paulo está dizendo é um conselho e
orientando aqui os navegantes que muitas coisas podem ser evitadas na nossa vida se nós ouvirmos a direção e ouvirmos os conselhos que nos são dados. Muitas coisas podem ser evitadas na nossa vida se nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem ministrado sobre o nosso coração. E o devocional de hoje fala a respeito de o contato com os pecadores. Paulo está em um navio cheio de homens falhos, errantes, cheio de pecados, mas mesmo assim Paulo não impede ou não permite isso impedi-lo ou imputá-lo de falar a palavra de Deus, pregar, anunciar, dizer acerca da vontade de Deus. E é isso que nós precisamos entender. É isso que Paulo está trazendo, que o próprio Cristo, ele se assentou com os pecadores, ele caminhou com os pecadores, ele esteve na mesa com pecadores, mas isso não destruiu a sua santidade, não roubou dele a sua santificação. Ao contrário, Jesus transformou a vida dessas pessoas, porque ele veio como médico, e o médico precisa estar entre os doentes, entre aqueles que precisam ser curados e ser tocados. E nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Nós precisamos ser semelhantes ao nosso Senhor, Salvador. E precisamos entender que às vezes nós somos colocados em ambientes, em lugares, na companhia de pessoas que nós não escolheríamos estar. Mas o Senhor nos colocou ali e o Senhor nos encaminhou até aquele ambiente para que a palavra fosse pregada. Quando Paulo chega em Creta, ele prega a palavra, ele anuncia a palavra. E aquele naufrágio não foi em vão. O barco não foi destruído em vão. Tudo que aconteceu na vida de Paulo não foi em vão. E Paulo não deixa de pregar. E quando Paulo prega, há uma grande salvação. Deus salva, Deus transforma, Deus muda, Deus alcança a vida daquelas pessoas. Quando Paulo anuncia a palavra e quando ele está falando acerca da palavra de Deus, os habitantes de uma pequena ilha que recebe Paulo na hora do naufrágio, eles são alcançados pela presença de Deus. Paulo prega para eles, Paulo impõe as mãos sobre eles e Paulo os cura. E todos aqueles que estavam na ilha doentes vinham até Paulo para ser curado, para receber o milagre. E muitos homens que estavam ali cuidaram de Paulo, forneceram mantimentos para Paulo. E era uma ilha cheia de homens que não havia conhecido a palavra de Deus, que não chegou até Malta, a ilha de Malta. Mas, através do naufrágio de Paulo, a palavra foi até lá. Deus preparou Paulo estar naquele ambiente. Deus preparou Paulo chegar até aquele lugar. Existem ambientes que Deus vai preparar para estarmos lá. Existe
ambientes que Deus vai nos colocar lá. Existem pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, porque se fosse para nós escolhermos, nós não estaríamos ali, ou nós não chegaríamos ali. Mas Deus permite situações para nos conduzir até alguns ambientes e a palavra dele ser pregada. Então, nunca esqueça que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Que tudo que acontece sobre o nosso dia tem um propósito. Que as lutas, as provas, as batalhas, as guerras, tudo isso tem um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida é que o nome dele seja glorificado. É que o nome do Senhor seja exaltado. Por isso, tente entender que nada é em vão, nada é por acaso. Deus está no controle de tudo. Somente obedeça a direção e faça. Quando você chegar em um lugar que você não entende o porquê, quando você estiver num ambiente que você não entende porquê, numa situação que você não entende porquê, pare e pergunte: Deus, qual é o seu propósito nisso? O que o Senhor quer de mim? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? E certamente o Senhor vai te guiar e vai mostrar alguém que precisa ouvir a palavra, alguém que precisa ser evangelizado, alguém que precisa receber uma oração, alguém precisa de algo. E Deus nunca vai permitir algo acontecer na sua vida se não for por outras pessoas, para que você possa se achegar e conectar com outras pessoas. Então entenda que há um propósito de Deus em tudo. Eu quero orar com você. Talvez você esteja passando por alguma situação que você não está entendendo. Algumas circunstâncias que você não está entendendo. E talvez você esteja olhando com um olhar de provação, de dificuldade. Mas Deus quer apenas que vocês entendam que é um propósito. E que Ele está ensinando algo. Que Ele está modelando e está fazendo algo para a glória dEle. Quero orar. Senhor, nessa manhã eu quero apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs. E eu quero pedir que o Senhor, Pai, fortaleça eles. O Senhor sabe tudo que eles têm enfrentado. O Senhor sabe tudo que eles têm passado, Senhor. A batalha, a guerra. E tudo tem um propósito, Pai. Tudo tem uma direção. Tudo, Senhor, meu Pai, acontece para a sua glória. E nós queremos pedir que a sua mão esteja estendida sobre a vida, Senhor, dos teus filhos e filhas, renovando-os, conduzindo-os, guardando-os. Eu assim declaro, eu assim profetizo, que o Senhor possa abençoá-los e fazer o sobrenatural acontecer. No nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos e os guarda. Senhor, estenda as tuas mãos e os fortaleça. E abre caminho diante deles para eles passarem. E faz, Senhor meu Deus, com que a sua vontade se cumpra, com que a sua glória se cumpra sobre a vida de cada um deles. Não só hoje, mas todos os dias. Nós assim declaramos, profetizamos e determinamos nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, Deus abençoe. Nós estamos aqui mais uma manhã com Deus. Nós também estamos em mais um dia de leitura bíblica. Hoje, dia 27 de maio, eu quero te convidar a estar lendo 2 Crônicas, no capítulo 31, 32 e 33. 2 Crônicas, capítulo 31, 32 e 33 da palavra de Deus. E assim você vai crescer e avançar em nome de Jesus. Deus te abençoe, forte abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir.